Nos últimos anos, o universo geek e nerd tornou-se um fenômeno cultural de alcance global, influenciando tanto o Ocidente quanto o Oriente. Embora ambos os lados compartilhem interesses comuns como ficção científica, super-heróis e universos fantásticos, as abordagens adotadas por cada região diferem bastante. No Ocidente, temas sociais e políticas identitárias começaram a ocupar um espaço maior nas narrativas, alterando a dinâmica tradicional focada em entretenimento puro. Já no Oriente, o foco permanece nas histórias e personagens envolventes, com o principal objetivo de proporcionar diversão ao público. Essas diferenças refletem as prioridades culturais de cada lado. No Ocidente, há uma ênfase crescente em incluir pautas como diversidade, identidade de gênero e questões raciais, o que muitas vezes influencia o desenrolar das histórias. No entanto, essa mudança nem sempre agrada a todos, especialmente os fãs mais antigos, que valorizam o entretenimento como um escape da realidade. Já no Oriente, as produções geek ou nerd mantêm-se mais centradas em contar histórias que cativam emocionalmente, sem priorizar agendas sociais específicas. O público asiático, assim como muitos fãs ocidentais, consome essas produções por seu valor de entretenimento, criando uma forte conexão com as narrativas e personagens. Nos últimos anos, o Ocidente testemunhou uma mudança significativa na maneira como as produções culturais geek ou nerd são criadas e consumidas. Obras que antes eram vistas como escapistas e focadas no entretenimento passaram a dar um peso maior a pautas identitárias, como a representatividade de minorias, questões de gênero e debates sobre justiça social. Esse movimento reflete uma tendência cultural mais ampla que permeia a sociedade ocidental, onde temas de identidade são constantemente discutidos e muitas vezes elevados ao centro das atenções. Filmes de super-heróis, franquias de ficção científica e séries de fantasia, antes centradas em histórias épicas e personagens complexos, começaram a abraçar essas pautas como parte de sua narrativa central. Um exemplo claro é o universo cinematográfico da Marvel, que passou a incluir cada vez mais personagens de diferentes etnias, orientações sexuais e identidades de gênero, muitas vezes com foco explícito nessas características como parte crucial de suas histórias. Embora isso tenha gerado elogios de alguns setores do público e da crítica, há também um grupo crescente de fãs que sente que o entretenimento em si, o que inicialmente os atraiu para essas obras, está sendo deixado de lado. Essa mudança não se limita ao cinema. Nos quadrinhos, por exemplo, muitas editoras ocidentais passaram a modificar personagens clássicos ou criar novos personagens que atendam a uma demanda crescente por diversidade. Embora isso traga mais representatividade para as páginas, também é um ponto de controvérsia. Alguns argumentam que, ao focar tanto nas características identitárias dos personagens, as histórias acabam se tornando secundárias, perdendo parte de sua força narrativa. Isso gerou debates intensos dentro da comunidade geek, onde o foco nas pautas identitárias nem sempre é visto como algo positivo. No Ocidente, o papel das pautas identitárias tornou-se tão importante que, em muitas produções, a presença de personagens diversos parece ser uma exigência para que uma obra seja considerada relevante ou moderna. Isso pode ser observado em grandes franquias como Star Wars e Doctor Who, que passaram por mudanças significativas no elenco e nas narrativas para refletir essas questões. A ideia por trás dessas mudanças é promover a inclusão e refletir uma diversidade que, até recentemente, não era tão representada nesses universos. Contudo, a abordagem pode passar a impressão de que a diversidade é mais uma ferramenta de marketing do que um elemento orgânico da história. Para uma parte do público, a inclusão de pautas identitárias sem um equilíbrio adequado com o enredo causa um efeito negativo na experiência de entretenimento. Fãs mais antigos, que cresceram com essas obras como uma forma de escapismo, sentem que o foco excessivo em questões políticas e sociais fragmenta a essência original das histórias. A diversão pura e simples, a aventura e a exploração de mundos fictícios, muitas vezes dão lugar a mensagens explícitas que acabam dominando a narrativa. Essa mudança é, para alguns, um desvio daquilo que tornou o conteúdo geek ou nerd tão cativante em primeiro lugar. Embora não se possa negar a importância de trazer novas perspectivas e vozes para o mundo nerd e o geek ocidental, há um consenso entre parte do público de que o equilíbrio é necessário.
Afinal, o coração do entretenimento geek sempre foi sua capacidade de transportar o público para outros mundos, explorar possibilidades imaginativas e, acima de tudo, proporcionar diversão e aventura. Quando as pautas identitárias passam a ser o foco central, essa essência é diluída, levando ao questionamento de até que ponto a inclusão está servindo à história ou se tornou um objetivo em si mesma. No Oriente, especialmente em países como o Japão, a Coreia do Sul e a China, o foco das produções geek e nerd permanece enraizado em sua função primordial: entreter. As pautas identitárias, que ganham tanta relevância no Ocidente, não ocupam o centro das discussões ou das narrativas. Em vez disso, as histórias orientais continuam a explorar temas universais como aventura, amizade, superação e fantasia, oferecendo um escape completo da realidade para o público. O foco nas narrativas e nos personagens é tão poderoso que as questões de diversidade ou representatividade, embora presentes de forma orgânica, não são o eixo central das obras. No Japão, por exemplo, a cultura do anime e do mangá, que se expandiu globalmente, ainda prioriza o desenvolvimento de personagens profundos e histórias envolventes. Um bom exemplo disso é a longevidade de séries como Naruto, One Piece e Attack on Titan. Nessas obras, os protagonistas enfrentam desafios gigantescos que exploram dilemas morais, a busca por autoconhecimento e a luta pela sobrevivência. As características de identidade dos personagens, sejam elas de gênero, etnia ou orientação sexual, raramente são exploradas como foco principal. O que importa é a jornada, o crescimento e a evolução dos personagens dentro da narrativa. Além disso, muitos animes e mangás apresentam uma grande diversidade de personagens, mas essa inclusão acontece de forma natural, sem a necessidade de explicitamente destacar ou discutir essas diferenças. Em séries como My Hero Academia, por exemplo, há uma vasta gama de personagens com personalidades e traços únicos, mas o que os define são suas motivações e atitudes dentro da história, não suas características identitárias. Isso permite que o público se conecte com os personagens por suas ações e personalidades, e não por uma agenda social explícita. A diversidade está presente, mas não se sobrepõe ao enredo. O mesmo vale para a indústria de jogos no Oriente. Jogos como Final Fantasy e The Legend of Zelda são conhecidos por suas narrativas ricas e universos complexos, nos quais a história e a jogabilidade são o principal atrativo. Enquanto no Ocidente, muitos jogos mais recentes têm inserido questões de representatividade como parte crucial da experiência, no Oriente o foco continua sendo criar uma imersão no mundo fictício. O jogador se perde na narrativa, explorando universos detalhados sem ser constantemente lembrado de questões identitárias. A imersão é total porque o entretenimento é tratado como elemento central da experiência. Essa abordagem centrada no entretenimento reflete uma filosofia diferente sobre a função da cultura nerd ou geek no Oriente. Para os criadores orientais, as histórias são ferramentas de conexão emocional e escapismo, permitindo que o público viva experiências intensas sem a necessidade de ponderar constantemente sobre questões da vida real, como justiça social ou identidades políticas. Isso não significa que tais questões não existam ou não sejam importantes, mas sim que elas não precisam ser o foco principal para que uma obra tenha sucesso ou ressoe com o público. No fim das contas, o que a cultura nerd ou geek oriental demonstra é que o entretenimento por si só tem um valor imenso. O público busca histórias que ofereçam um senso de maravilha, de aventura e de exploração, onde o enredo e os personagens falam por si mesmos. Quando as pautas identitárias não ocupam o centro das atenções, as obras têm mais liberdade para explorar outros aspectos criativos, permitindo uma experiência mais ampla e diversificada, que atrai tanto os fãs locais quanto os globais. No Oriente, a criação de personagens e a construção de narrativas na cultura nerd ou geek seguem uma lógica distinta da que vemos no Ocidente, especialmente no que diz respeito ao papel das pautas identitárias. Enquanto, no Ocidente, as questões de representatividade e identidade frequentemente moldam os personagens, no Oriente, os personagens são desenvolvidos de maneira a servir à história em si, não a uma agenda social. O foco permanece na jornada emocional e psicológica dos personagens, criando vínculos profundos com o público por meio de histórias universais, sem que suas identidades definam quem eles são ou como devem ser interpretados.
Um exemplo claro dessa abordagem pode ser encontrado em animes populares como One Piece e Naruto. Em One Piece, o protagonista Luffy não é caracterizado por questões identitárias, mas sim por sua determinação em se tornar o rei dos piratas e sua lealdade inabalável aos amigos. Sua etnia, gênero ou orientação sexual não são o foco ou motivo de exploração narrativa. Em vez disso, a série se concentra em temas de amizade, perseverança e liberdade, criando uma história que ressoa com pessoas de todas as culturas. Isso permite que o público se conecte com Luffy não por sua identidade, mas pela força de seu caráter e seus objetivos pessoais. Da mesma forma, em Naruto, a narrativa gira em torno da jornada de um garoto marginalizado em busca de reconhecimento e aceitação. O foco está em sua trajetória como ninja e seu desenvolvimento pessoal, e não em questões de identidade social. Mesmo quando o anime aborda a exclusão e o preconceito, o faz de uma maneira que é intrinsecamente ligada ao enredo e aos desafios do personagem, sem ser um comentário explícito sobre questões sociais contemporâneas. O público é atraído pela profundidade emocional do personagem e pela narrativa épica, e não por temas de identidade que dominam o discurso ocidental. Outro aspecto interessante na construção de personagens no Oriente é a diversidade natural de papéis. Em obras como Attack on Titan, personagens de várias etnias, gêneros e personalidades coexistem, mas suas identidades são secundárias ao papel que desempenham na trama. Cada personagem é definido por suas ações, escolhas e dilemas morais, e não por características externas. A diversidade está presente, mas não é tratada como um ponto de discussão ou destaque. Isso cria uma narrativa fluida, onde o público se envolve com a história sem interrupções para discutir ou refletir sobre questões identitárias. A ausência de pautas identitárias como foco nas histórias orientais não significa que esses temas não existam ou que a diversidade não seja importante. Ao contrário, essas questões estão presentes de maneira sutil e natural, sem precisar ser o centro das atenções. O entretenimento é mantido como a prioridade, e as narrativas são construídas para envolver e emocionar o público, independentemente de sua origem, identidade ou cultura. O impacto emocional das histórias é o que importa, e é por isso que as produções nerd geek orientais têm tanto apelo global. Elas falam sobre a condição humana de maneira universal, sem se limitar a uma visão identitária específica. Essa abordagem focada no enredo e no desenvolvimento dos personagens permite que as histórias orientais sejam acessíveis a um público global, sem restrições ou divisões baseadas em identidade. Ao focar na experiência emocional e na narrativa, essas obras transcendem fronteiras culturais, oferecendo um tipo de entretenimento que cativa pessoas de todas as origens. É essa liberdade criativa, desatrelada de qualquer agenda social explícita, que faz com que o Oriente continue a produzir obras de grande sucesso e impacto no cenário global. Uma das principais razões pelas quais as pautas identitárias não têm o mesmo peso nas obras nerd ou geek orientais é o foco intenso na criação de mundos fantásticos e na imersão do público em realidades alternativas. No Oriente, a prioridade é o escapismo completo, onde o espectador ou leitor pode deixar para trás as questões do mundo real e se perder em universos de ficção. Seja em animes, mangás ou jogos, a imersão é tão profunda que a realidade, com todas as suas complexidades sociais, é muitas vezes deixada de lado, em favor de narrativas que convidam o público a sonhar, explorar e se aventurar. Obras como Spirited Away de Hayao Miyazaki exemplificam essa abordagem. O filme mergulha o espectador em um mundo mágico, repleto de seres místicos e paisagens surreais, onde a história principal se desenrola em torno da jornada de autodescoberta da protagonista Chihiro. Em nenhum momento há uma ênfase em sua identidade como mulher ou em questões sociais contemporâneas. O foco é na experiência mágica e na evolução do personagem dentro daquele universo fictício. A ausência de pautas identitárias é intencional, para que o espectador possa se conectar emocionalmente com a história sem as distrações do mundo real. Da mesma forma, muitos animes de sucesso, como Sword Art Online e Dragon Ball, oferecem um mergulho total em mundos fictícios onde a fantasia é o centro das atenções. Os personagens vivem em realidades completamente afastadas das preocupações identitárias e das discussões sociais. Sword Art Online se passa em um mundo virtual onde o perigo é real e as questões de sobrevivência e amizade são os principais temas explorados.
Em Dragon Ball, a luta entre o bem e o mal e a busca por superação estão no coração da história, deixando de lado qualquer discussão sobre identidade de gênero ou diversidade racial. Esse foco na fantasia e na imersão reflete uma preferência cultural por obras que ofereçam um escape completo do cotidiano. No Oriente, o público busca histórias que permitam um afastamento das questões sociais e políticas do mundo real, e é exatamente isso que muitas produções oferecem. Quando um espectador assiste a um anime ou lê um mangá, ele não está em busca de um comentário sobre a sociedade, mas sim de uma experiência emocional e visual que o leve a outro lugar. Esse tipo de entretenimento puro é visto como a essência da cultura geek ou nerd no Oriente. Outro exemplo dessa imersão em mundos fantásticos é a franquia Pokémon, que conquistou gerações de fãs ao redor do mundo. A série, os jogos e os filmes se concentram na exploração de um mundo vasto e imaginativo, onde o objetivo é capturar criaturas e se tornar um mestre Pokémon. A série não aborda questões sociais como diversidade ou inclusão de maneira explícita, mas apresenta um mundo onde qualquer pessoa pode ser bem-sucedida, independentemente de sua identidade. Esse foco no entretenimento e na fantasia é o que torna Pokémon uma franquia de tanto sucesso global, pois cria um universo no qual o público pode se perder sem a necessidade de discutir questões do mundo real. Em suma, as obras orientais da cultura nerd geek mantêm a fantasia, a aventura e a emoção no centro de suas narrativas, sem sobrecarregá-las com pautas identitárias. A imersão é tão profunda que os espectadores e leitores podem se desconectar do mundo real e viver experiências intensas e emocionantes em outros universos. Esse foco no entretenimento, no escapismo e na construção de mundos fictícios é o que torna as produções orientais tão poderosas e atrativas, especialmente em um cenário onde o público está, muitas vezes, buscando uma pausa das questões sociais e políticas que dominam a realidade cotidiana. As produções nerd geek orientais têm tido um impacto global significativo, conquistando audiências de diferentes culturas e nacionalidades. Um dos motivos para esse sucesso é justamente a ausência de pautas identitárias como tema central das histórias. Enquanto no Ocidente há uma tendência crescente de focar em questões de identidade e representatividade, as obras orientais continuam a priorizar o entretenimento puro e a conexão emocional. Esse enfoque nas emoções humanas universais permite que as produções orientais sejam apreciadas por públicos diversos sem divisões ideológicas ou sociais. Um exemplo notável desse fenômeno é o sucesso global de animes como Demon Slayer e Your Name. Em Demon Slayer, o foco está na luta do protagonista Tanjiro contra demônios para salvar sua irmã e vingar sua família. Embora a série explore temas de perda, superação e sacrifício, em nenhum momento ela se inclina para discussões sobre identidade de gênero, etnia ou outros tópicos sociais contemporâneos. A história se concentra na jornada emocional dos personagens, e é essa simplicidade narrativa, aliada à ação e ao drama, que fez com que a obra fosse amplamente aceita em diferentes partes do mundo. Your Name segue uma abordagem semelhante. O filme, uma das maiores bilheterias da história do cinema japonês, é uma história de amor e destino, com uma trama que envolve troca de corpos entre os protagonistas. O filme evita qualquer foco em debates identitários ou questões sociais, e em vez disso, leva o público a uma experiência emocional poderosa, explorando os temas de conexões humanas e o impacto do destino. A ausência de pautas identitárias permite que a história seja mais universal, conectando-se com públicos de diferentes origens sem impor uma agenda específica. Essa universalidade das obras orientais também pode ser vista no mundo dos jogos. Franchises como Final Fantasy, The Legend of Zelda e Monster Hunter se tornaram fenômenos globais justamente por priorizarem a criação de mundos vastos e envolventes, onde o foco é a aventura e a exploração. Nos jogos orientais, as pautas identitárias raramente são um ponto de destaque. O jogador se identifica com o protagonista não por suas características sociais ou identitárias, mas por suas ações, decisões e desafios enfrentados ao longo da narrativa. Isso torna as histórias mais acessíveis para audiências globais, sem dividir os jogadores com base em diferenças sociais ou culturais. Outro fator que contribui para o sucesso global das obras orientais é a maneira como elas conseguem abordar temas complexos de forma simbólica e metafórica, sem precisar explicitamente discutir pautas identitárias. Obras como Neon Genesis Evangelion e Akira tocam em questões filosóficas profundas,
como o existencialismo, a psicologia humana e o impacto da tecnologia, mas o fazem de maneira que transcende debates sobre identidade. Isso permite que essas produções sejam interpretadas de múltiplas maneiras, alcançando um público mais amplo e diverso. O público não é obrigado a escolher um lado em debates sociais, mas pode simplesmente apreciar a narrativa e refletir sobre suas implicações. Em resumo, o impacto global das produções nerd geek orientais se dá, em grande parte, porque elas se mantêm fiéis ao entretenimento como sua principal missão. Ao evitar colocar pautas identitárias no centro de suas narrativas, essas obras se tornam mais acessíveis, universais e emocionalmente poderosas. O público se conecta com as histórias porque elas falam a uma parte fundamental da experiência humana: os desafios, as emoções, as jornadas e o desejo de escapar da realidade. Isso explica por que, em um mundo cada vez mais fragmentado por divisões ideológicas, as obras orientais continuam a ressoar de forma tão intensa em diferentes culturas e países. No final, as diferenças entre as abordagens de conteúdo geek ou nerd no Ocidente e no Oriente refletem as distintas prioridades culturais de cada região. Enquanto o Ocidente parece estar passando por uma fase de transformação, priorizando temas identitários, o Oriente continua a focar no entretenimento, criando histórias que emocionam, inspiram e conectam pessoas. E é exatamente esse equilíbrio entre entretenimento e relevância social que pode ser a chave para o futuro do conteúdo geek ou nerd globalmente. Se você curtiu essa análise, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais vídeos como este. Compartilhe nos comentários o que você pensa sobre essas diferenças. Até a próxima!